Fala aí, turma. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como começar do zero no digital, né? Como que você pode trazer a sua empresa para o ambiente digital, começando do zero, você não tendo experiência nenhuma, ou até mesmo você que quer criar um produto do zero, você quer criar a sua empresa do zero e você já quer usar o ambiente digital, estratégias de marketing digital, né? Tudo isso que a gente conhece como o digital para fazer vendas, para escalar o seu negócio, para crescer, tá? Então, pretendo trazer uma conversa madura aqui com vocês, sem hype, sem inventar historinha, sem falar de coisa aqui de um moleque que está começando uma brincadeira na internet para fazer dinheiro. Estou falando de negócios, né? Então, você quer construir um negócio, você quer trazer o seu negócio já existente para a internet. Então, vamos falar, eu quero trazer para vocês alguns conceitos que são importantes e que, às vezes, eles se perdem porque a gente fica distraído com muitas coisas, né? O mercado digital, né, o ambiente digital, ele é muito bom, ele propicia muitas oportunidades, mas a gente também é bombardeado de influências de todos os lados. Então, são várias estratégias, uma contradiz a outra, então você não sabe o que fazer. Então, o que eu quero trazer aqui são alguns princípios que são fundamentais, que é o que você deveria estar realmente preocupado em providenciar se você quer ter um negócio, se você quer trazer o seu negócio para o digital, tá? Então, primeiro de tudo, que a gente tem que se preocupar é em ter um produto ou um serviço, tá? Isso é o mínimo. Então, quando eu vou começar, eu preciso ter pelo menos uma ideia. Se eu estiver começando do zero, qual que é a ideia de produto ou serviço que eu quero oferecer? Ou se eu já tenho, eu preciso entender bem qual é o meu produto, o que que ele faz, quem que ele serve, né? Então, tentando simplificar novamente, né? Você precisa entender uma coisa. O seu produto, ou ele vai resolver um problema, tá? Ou ele vai ajudar a pessoa a alcançar algum resultado. Então, isso tem que estar claro para você. O que que seu produto faz? Ele resolve um problema, e que problema é esse? Ou ele ajuda o seu cliente a chegar em algum resultado. Eventualmente, o seu produto, a resposta para isso vai ser muitos problemas. Isso aí já é um indicativo de coisas que você pode otimizar, né? Um bom produto, ele vai resolver um grande problema. Então, você pode tentar melhorar essa resposta, tá? Essa resposta não é uma coisa fixa, a gente vai melhorando isso ao longo dos anos, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso produto, e você deveria estar preocupado em desenvolver o seu produto, o seu serviço, você tem que estar ganhando cada vez mais clareza disso. Como que você ganha mais clareza disso? Conhecendo o seu cliente. Então, quanto mais você conhece o seu cliente, mais você coloca o seu produto de frente para ele, tenta resolver esse problema dele, mais você vai entendendo onde o seu produto se encaixa, tá? A outra coisa que você precisa ter muita clareza é como que o seu produto é entregue, tá? Então, o que o seu produto faz e como ele é entregue, inclusive, tem muito a ver com o seu modelo de negócio, né? Como que a sua empresa funciona. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Então, tanto para ficar claro para você que já tem um produto ou um serviço, como para você que está querendo criar algo, tá? Então, vou colocar aqui algumas opções para você ter clareza, inclusive de como melhorar ou criar melhor o seu modelo de negócio, né? Como que o meu produto pode ser entregue? Meu produto pode ser entregue in loco, né? Ou seja, no local do atendimento do cliente. Isso é muito óbvio quando você está falando de um produto físico que você entrega para o cliente, né? Então, o cliente faz o pedido e o produto vai ser entregue lá na localidade do cliente. Um serviço também pode ser feito assim, né? Então, o eletricista ele vai até a casa do cliente para oferecer o serviço. O seu produto ou o seu serviço, ele também pode ser entregue, entre aspas, aqui, presencialmente, né? Flávio, qual que é a diferença de in loco para presencialmente? A diferença que eu quero trazer aqui é que, in loco, você ou o seu produto vai até o seu cliente, né? O presencialmente é quando o seu cliente vem até você. Então, por exemplo, quando você vai dar treinamentos, né, os treinamentos, o cliente vem até você, né, alguma experiência que o cliente vai ter, ele compra, ele faz a compra e ele vai vir até o local para ter aquela experiência, né, um show, por exemplo. Dentro desse exemplo do presencial, ainda tem duas distinções, né? A sua entrega ela pode ser imediata, ou seja, o cliente comprou, ele já pode vir até o local para ter a experiência dele ou ter o aprendizado dele, ou isso pode ser ao longo de um período. Vou dar um exemplo que é muito relevante aqui para o ambiente digital. Então, se eu compro um curso, se eu vendo um curso online, né? Aliás, um curso online não, um curso presencial. O cliente ele pode já ter um começo imediato, ou seja, tem uma escola de inglês. Então as aulas estão acontecendo ali, o cliente comprou, ele já vai ter acesso, né? Mas pode ser ao longo de um período, então, e um período futuro. Então, por exemplo, um evento de 3 dias, por exemplo. Então eu compro um produto agora, mas esse evento presencial ele só vai ser entregue daqui a 6 meses, numa data específica. Então, são maneiras diferentes de entregar e você pode empacotar o seu serviço, o seu produto, tá? Então, para eventos, inclusive, são dois exemplos muito pertinentes e que você pode, e que é muito usado no mercado digital,
e que pode mudar completamente a dinâmica da escala do seu produto, o preço que você cobra pelo seu produto, tá? Então você pode tanto oferecer experiências de mais longas, como cursos presenciais, mas também eventos presenciais que são curtos, tá? Você também pode, e aí aqui é bem comum, você pensar em uma entrega que seja remota, né? Ou seja, o cliente não precisa se deslocar e nem você precisa levar nada até ele, né? Então aqui entra os cursos online. Dentro de cursos online, você também tem duas opções aí. Você pode entregar isso ao vivo ou você pode entregar isso gravado, tá? Então, a maioria das pessoas já pensa em entregar alguma coisa gravada, né? Então, vou lançar um curso, primeiro tem que gravar ele, eu preciso... e aí muita gente se embaraça aqui, né? Vou pensar no estúdio, vou comprar equipamento, vou separar um tempo gigantesco para poder gravar um conteúdo. E, além disso sair caro e demorar, muitas vezes você vai se deparar depois com um problema, né? Você vai às vezes descobrir que você resolveu o problema errado ou você resolveu o problema da maneira errada, né? Lembra que eu falei que o contato do produto com o cliente ajuda você a melhorar o produto, né? O ao vivo ele entra numa vantagem aqui, porque você pode, tendo o contato direto ali com o cliente, você vendo a reação do seu cliente, você consegue ao longo da própria entrega, você ir adaptando o teu produto, né? E aí, quando você já fizer isso algumas vezes, claro, você pode gravar e aí já ter uma certa previsibilidade de como que o produto se comporta frente ao cliente, né? Mas enfim, você tem aqui as duas alternativas. O gravado, é claro, te dá uma facilidade maior para a escala. Não é que o ao vivo não escala, você pode escalar assim ao vivo, mas o gravado ele te dá uma facilidade de escala, uma facilidade de vendas, né? O ao vivo você vai ter que vender ali de repente em lotes, né? Porque você vai ter uma data ali para entregar, ou então você tem que estruturar o seu produto de uma forma que, independente de quando o cliente compre, ele sempre consegue entrar ali naquele fluxo de entrega ao vivo e o cliente tem uma boa experiência, conseguir chegar no resultado que ele espera, tá bom? Seu produto também, uma outra forma de entregar ele é por escrito, né? Aqui entram duas categorias que também são muito populares, uma delas é mais popular do que a outra, né? A primeira delas é o e-book, muito popularizado na internet por conta da facilidade de você escrever um e-book e também pela questão dele não ter custos de entrega, custos de produção, né? Então, realmente o e-book é uma alternativa muito facilitada para você começar. Porém, eu particularmente não sou muito fã do e-book, tá? Por alguns motivos e principalmente pela experiência que eu tenho frente ao cliente. Sempre que eu posso trabalhar com um livro físico, aliás, eu sempre posso trabalhar com livro físico, né? Então eu sempre vou ir para essa direção. Então normalmente eu posso até testar ali um tema e fazer isso numa versão de e-book, mas depois a minha intenção sempre vai ser ir para um livro físico. Por quê? O livro físico é um produto que ele tem uma aderência maior para a população, digamos assim, não diria nem o público, né? A população mesmo, as pessoas, elas já entendem o que é um livro, ela já entende o valor de um livro, ela está acostumada a pegar um livro, a ler um livro. Enquanto que e-book, para muita gente, o termo e-book, inclusive, é uma coisa nova. Ela não sabe que se trata de um livro digital, ela não sabe como acessar aquilo. A experiência de ler um livro digital nem sempre é das melhores, né? Nem sempre você vai conseguir disponibilizar o seu e-book ali num Kindle da vida, então você vai ter que ler em algum aplicativo que não tem uma experiência tão boa assim. Então, tanto por essa aderência como pela experiência do cliente, eu não acho o e-book o melhor tipo de produto. Enquanto que o livro físico, eu consigo uma aderência muito mais forte, eu consigo ter uma experiência muito legal para o cliente. Existe até uma palestra minha no evento Let's Print, até aqui no YouTube, que lá eu mostro como que a gente vende 1000 livros por mês aqui. Acho que o tema da palestra lá é como que a gente vende 1000 clientes por mês enquanto multiplica leads, audiência e autoridade. Acho que é isso. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar. Então, lá, inclusive, eu falo muito mais sobre a nossa estratégia, como que a gente vende o livro, porque o livro é a porta de entrada para produtos maiores aqui nos projetos em que eu trabalho, né? Então, esse meio escrito, você tem o livro digital, você tem o livro físico, gosto muito mais do livro físico, eu sei que dá mais trabalho para você produzir, para você enviar, aquela coisa toda, mas no longo prazo, o livro ele te recompensa muito mais, pelo menos aqui na minha experiência, tá? Aqui, a gente falou, então, sobre o primeiro aspecto do que é necessário para você começar no digital, que é o seu produto, tá? Então, falamos sobre o que o seu produto faz e como que o seu produto é entregue, né? 2 aspectos importantes aí quando a gente está falando sobre produto. Outra coisa que você vai precisar pensar, e de novo, isso aqui é um fundamento, é uma coisa que você vai sempre pensar aí na sua empresa, desde o dia quando você está começando do zero até quando você tiver muito maduro, se tiver 10, 20 anos de empresa rolando, seu negócio tocando, você vai ter que pensar nisso, pelo menos você deveria, né? A sua empresa deveria estar pensando nisso, que é a geração de leads. Primeiro, o que é leads, né? Para trazer aqui para todo mundo para a mesma linguagem. Leads são os contatos, né? São as pessoas interessadas no seu produto, ou potenciais clientes, tá? Então a gente sempre precisa estar pensando em como que eu atraio esses potenciais clientes, que aqui eu vou chamar de leads. Então preciso estar sempre pensando em como que eu vou gerar leads, como é que eu vou gerar demanda para o meu produto, para as pessoas terem interesse no meu produto, tá?
E aí, pensando em começar do zero, quais são as frentes, né, os tipos, as maneiras de geração de leads que a gente pode pensar. Quando a gente está começando do zero, os primeiros leads que a gente vai tentar atrair para o nosso produto são os nossos contatos, né? E aí eu coloquei aqui os nossos contatos quentes, tá? Então, o que são os meus contatos quentes? Cara, os meus contatos quentes são aquelas pessoas que conversam frequentemente comigo, me conhecem cara a cara, têm um relacionamento comigo, são as pessoas que eu tenho o número delas no WhatsApp, né? Então, eu posso mandar uma mensagem para elas, marcar um bate-papo e poder oferecer o meu produto, né? Essas pessoas também vão gerar um outro tipo de lead, que é as indicações. Então, além de eu poder usar os meus contatos quentes para diretamente vender meu produto ou serviço, eu posso também pedir indicação, né? E a indicação é uma forma de você multiplicar esses leads, porque suponhamos que eu tenho, 100 contatos quentes ali que eu posso estar falando ao longo do tempo. Cara, se cada uma dessas pessoas tiver 2 pessoas para indicar, né? Quanto que eu já multipliquei aí as minhas potenciais leads? Claro, nem sempre você vai ter, eu chutei bem alto aqui, né? 100 contatos quentes. Normalmente você vai ter uma dúzia ou 2 aí, mas essas pessoas, elas podem indicar outras pessoas e as pessoas que indicaram também podem indicar. Inclusive, indicação é um tema que você tem que estar sempre pensando em como que você pode sofisticar mais, como é que você pode pegar indicações de maneira mais natural, como é que você pode estimular mais as pessoas a estarem indicando. Então, você pode desenvolver programas de indicação, onde você recompensa as pessoas que indicam pessoas para você. Isso aqui é sempre muito relevante, tá? Desde o começo até quando você está bem maduro aí no mercado. Próximo maneira de geração de leads são os contatos mornos ou frios, né? O que são esses contatos mornos? São aquelas pessoas que eu tenho contato delas, mas não é um contato tão frequente. Uma pessoa que, sabe aquele amigo do seu Facebook que você nunca nem trocou uma mensagem com ele, ele te viu no evento, você conheceu ele em alguma roda de amigos, vocês viraram amigos ali no Facebook, mas nunca trocou uma ideia, né? Mas são potenciais leads. Então você pode começar a filtrar essas pessoas e mandar mensagem, começar a desenvolver um relacionamento, porque eventualmente são pessoas que você pode estar atraindo potenciais clientes aí também. Então, contatos do Facebook, contatos do Instagram, contatos do LinkedIn, contato até mesmo do seu WhatsApp, de grupos de WhatsApp, né, que está ali. Às vezes a gente participa de grupos com muitas pessoas, mas a gente nunca falou com todo mundo ali. Então você pode estar explorando essas oportunidades para você também oferecer os seus produtos ou serviços, tá? Depois, a gente vai para uma próxima camada. Vocês estão vendo que quanto mais eu falo, né, dessas camadas, a gente atinge um público mais frio e maior ao mesmo tempo, tá? Então, no começo ele é bem pequenininho, né? Ali uma dúzia de pessoas que são dos meus contatos quentes, mas são um potencial muito grande, elas me conhecem, né? Agora, a gente vai falar sobre prospecção fria. O que é a prospecção fria? Prospecção fria é quando eu vou falar com pessoas que nunca me viram na vida. Então, de novo, eu posso usar aqui os canais digitais, posso usar o Instagram, posso usar o Facebook, posso usar LinkedIn, posso usar o WhatsApp, né? Por exemplo, posso pegar o contato de empresas, né? Ou de empresas, né? Que estão ali no Google Maps e que eu posso pegar o contato de WhatsApp delas e tentar abordar. Então, são formas de eu ir prospectando, né? Eu ir falando com essas pessoas para tentar ali chamar a atenção, conseguir a atenção delas para poder falar do meu produto, apresentar o meu produto para elas. Tá? Então, é uma forma aí também que você pode levar, inclusive, existem estratégias aí bastante sofisticadas desse tipo de prospecção, né? Que a gente chama de social selling. Então, são formas de você fazer isso com escala. Inclusive, você pode treinar um time para fazer essa prospecção fria. É muito interessante se você conseguir desenvolver um programa de representantes dentro da tua empresa. Então, você contrata vendedores que não necessariamente são... aliás, não são nem contratados, né? Você pode ter acordos, ter propostas com revendedores autônomos que vendem o seu produto e ele vai prospectar esses clientes. Então, ele que vai bater de porta em porta, ele que vai prospectar esses contatos e ele recebe uma comissão um pouco mais generosa, porque ele está trazendo o lead, você não está tendo gasto de marketing aqui com esse cliente. Então, esse cara ganha, além da comissão da venda, ele ganha também por ele está cobrindo o seu CAC, né? Seu custo de aquisição desse cliente. Então, você vai pagar uma comissão maior do que você pagaria para um vendedor que trabalha dentro de casa, né, na sua empresa. Mas é uma estratégia muito forte, muito campeã aí que você pode desenvolver na tua empresa também. Partindo depois, a gente vai para os anúncios pagos, né? Ou tráfego pago, como é também conhecido no mercado digital. Então aqui você vai precisar de um pouco mais de habilidade, né? Ou você vai precisar de um gestor de tráfego dentro da tua empresa ou algum gestor de tráfego que preste esse serviço para você, né? Normalmente terceirizado. Mais uma vez que você já tem um produto, e é legal você fazer isso aqui quando o seu produto já está validado, você já tem um produto que já realmente ele é eficiente, ele é eficaz, na verdade, na resolução do problema do seu cliente está muito claro, né, está muito bem definido quem é o seu cliente, você já sabe onde encontrar ele na internet, aí sim é hora de você usar tráfego pago, né, para você alcançar pessoas que você, em escala, né, então... Suponhamos que para você fazer uma prospecção fria, uma pessoa vai falar com 100 pessoas no dia, né? Um anúncio pago, você não tem limite de pessoas que você consegue impactar num dia. Você pode falar com milhares de pessoas ao longo do dia. O que vai determinar isso é o orçamento que você vai ter para fazer esses anúncios e, claro, a tua habilidade ali em
rodar esses anúncios, para ele ser eficiente. Não adianta fazer isso aqui de qualquer jeito, senão você vai queimar dinheiro, tá? Então, é importante 3 coisas estarem muito bem definidas. O seu produto, quem é o seu público-alvo, e você ter uma boa equipe de tráfego tocando isso aqui para você. Mas isso aqui também vai propicia você ter uma escala absurda. É uma das estratégias que a gente mais usa aqui nos nossos projetos. E, por último aqui, eu coloquei conteúdo, né? Eu sei que tem gente que já começa com conteúdo, né? E não é errado já começar com conteúdo, mas é errado você colocar uma expectativa de que o conteúdo ele já vai trazer clientes para você assim tão rápido, tá? Existem sim fenômenos, né? Pessoas que conseguem viralizar, pessoas que são muito carismáticas, né? Pessoas que já têm uma certa facilidade com a produção, não só no quesito de fala, de conseguir criar o conteúdo, mas todo o aparato que tem em volta, né? Desde equipamentos até as habilidades técnicas mesmo para edição, produção desses vídeos. Mas o conteúdo em si não é uma coisa que naturalmente acontece rápido, tá? O conteúdo é uma coisa que te dá muita escala, ela te dá muita autoridade, mas isso vem com o tempo, normalmente, tá? Claro que existem os fenômenos, mas não tome fenômeno como regra, tá? Eles são exceção. Então, o que é legal é, desde o dia 0, você já começar a produzir conteúdo para você ir plantando, porque conteúdo ele vai começar a dizer assim, ó, previsivelmente ele vai te dar resultado aí, diria eu, aí, ignorando qual é a mídia social, cada mídia vai se comportar de um jeito, mas pelo menos aí 2 anos de trabalho para o conteúdo ele realmente começar a ser relevante e te trazer leads aí, porque no final das contas é para isso que o conteúdo serve, né? Para trazer leads que você vai levar para o seu produto, tá? Então são 2 anos de produção aí. Claro, tem mídias que são muito mais rápidas, você pode cortar caminho aí se você, né, tiver bem treinado, né, ou, ou bem assessorado, se souber o que você está fazendo ali na produção de conteúdo, e você acertar, mesmo para quem sabe fazer conteúdo, respeitando todos os princípios, você não vai necessariamente começar e já começar escalado, tá? Então, a premissa para conteúdo é longo prazo e qualidade, tá? A gente ir desenvolvendo essa qualidade, melhorando ao longo do tempo. Para você melhorar, você precisa também de tempo, né? Precisa de experiência, precisa colocar a cara a tapa, precisa errar para até você ir acertando, tá bom? Então aqui a gente fecha o tópico geração de leads, que é super importante aí para você que está querendo começar do zero na internet, quer criar o seu negócio digital, ou você quer trazer o seu negócio existente para o digital. Terceiro e último elemento aqui que é muito importante, tá? É você pensar no seu processo de vendas. E, de novo, tá? Eu estou falando aqui sobre fundamento, gente. Não estou falando de um hackzinho, não estou falando de um jeito de fazer dinheiro na internet. Estou falando da construção de um negócio. Tá? Então, todo negócio você vai ter que pensar nesses 3 elementos: produto ou serviço, como que você gera leads e qual é o seu processo de vendas. Existem vários, né? E aí, cada processo de vendas ele vai ser mais adequado dependendo do teu produto, né? Dependendo do teu público e dependendo até da forma como você está gerando esse lead, tá? Mas eu vou colocar alguns elementos e vou comentando aqui algumas formas de você poder combinar isso. Então, por exemplo, existe um processo de vendas que é muito comum no marketing digital, que é o que muita gente chama de funil de vendas, né? Ou uma página de vendas, ou uma VSL, né? Que é um Video Sales Letter, que é uma página que só tem um vídeo ali oferecendo o seu produto. Esse é o processo de vendas em que o cliente, normalmente, ele vê um anúncio, ele vai para o teu site, ele vê ali uma oferta, seja essa oferta em vídeo, seja essa oferta em texto, ou uma combinação dos dois, e ali ele já pode comprar. Tá? Ele não precisa falar com o vendedor, ele não precisa tirar dúvida com ninguém. A própria página já é suficiente para explicar o produto para o cliente e esse cliente comprar. Né? E por que é um funil? Porque depois da primeira compra você oferece outros produtos e entre quem vê o anúncio até quem compra o teu último produto lá, vai diminuindo essa escala. Então, suponhamos que 1.000 pessoas viram o meu anúncio, né? 800 caíram na minha página, e ali dessas 800, 300 clicaram aí no checkout, das 300, 30 compraram o meu primeiro produto, e aí dessas 30, 15 compraram o meu segundo produto, e mais 5 compraram o meu terceiro. Então, você começou com 1.000 pessoas, no final eu estou lá com 5 pessoas que foram ascendendo na esteira, foram comprando o meu produto. E essa é uma forma muito eficaz também de venda, dependendo da combinação que você faz. Então vai depender de qual é o produto que você vende, né, em que mercado que você está, quem é o público-alvo desse produto. O ticket também vai ser muito relevante aqui para esse tipo de estratégia. Né? Não é uma estratégia que costuma funcionar bem para tickets muito elevados. Né? De novo, existem as exceções, mas normalmente aqui o que vai se dar bem, o que vai tender a funcionar são tickets aí na casa de 50, 100 reais, até 150 reais pode ser que funcione, mas já é um pouquinho mais difícil, tá? Então, da casa de 100 reais para baixo é o que tende a ser uma boa régua aí para você trabalhar esse modelo. Inclusive aqui é onde funciona muito bem a venda de livros físicos, né? Onde a gente trabalha muito. Normalmente os nossos livros aqui custam de R$ 77 a R$ 120, tá? Dependendo aí do assunto do livro, da combinação da oferta, né? A gente não vende somente o livro, tem uma oferta ali com mais elementos no conjunto. E normalmente está nesse preço. E-books também vão navegar aí nessa faixa de preço.
e também se encaixa muito bem para esse tipo de estratégia de vendas, tá bom? Um outro processo comercial muito eficiente é quando a gente fala, aliás, um outro processo de vendas é quando a gente fala de processos comerciais. Aí, Flávio, qual é a diferença entre processo de venda e processo comercial? Processo comercial é um processo de vendas, sim. Mas aqui eu estou falando quando a gente coloca pessoas ali, o que não é muito... Agora está se popularizando mais nos últimos anos no mercado digital, mas antigamente quando se fala de estratégia de marketing digital, se pensa em uma estratégia que o lead ele vai comprar sozinho, né? Ou você vai fazer uma campanha de marketing, vai colocar uma página de vendas e o cara vai comprar, ou vai fazer esse tipo de funil aqui, e a pessoa já vai lá, se vira e compra, né? Mas você usar um time comercial também é muito eficiente, tá? Então, por exemplo, e especialmente para produtos com tickets maiores. E aí eu vou trazer aqui 3 exemplos de processos comerciais que você pode estar rodando aí na tua empresa, tá? Inclusive, para quem está vindo do offline, normalmente isso aqui é o arroz com feijão. Você vai dizer, mas eu já faço isso aí. Então, é só fazer isso aqui no online também, tá? Então, primeiro é quando você usa uma página de pré-vendas com atendimento, né? Por exemplo, eu costumo usar muito esse modelo aqui quando a gente está vendendo eventos presenciais e com tickets ali de R$500 até R$2.000, funciona bem aqui com essa estratégia. Como que ela funciona? Eu tenho uma página de vendas que ela explica o produto inteiro ali, inclusive tem preço nessa página e tudo. Só que o cliente ele não clica ali para comprar direto no checkout, né? Ele clica no botão para falar com um time de atendimento. Então, esse time de atendimento é um time de vendas, ele recebe esses leads ali, ele desenvolve ali a finalização da compra, né? Quase como tirar pedido, mas envolve uma pessoa que pode tirar dúvidas, que pode fazer uma negociação, que pode pensar em forma de pagamento, pode explicar um pouco mais do produto. Não necessariamente aqui não envolve uma ligação, apesar dele poder sim, isso é muito bom quando você tem um time de atendimento que liga para o cliente, que tem uma expertise em vendas, mas aqui você consegue tocar toda essa estratégia simplesmente com atendimento no WhatsApp, né? Trocando textos, trocando áudio ali com o cliente. Tá? Então, para um ticket nesse valor, e quando é um produto um pouquinho mais complexo, que precisa um pouco mais de explicação, como um evento presencial, funciona bem isso aqui. Flávio, para curso online isso funciona também? Também funciona. Então, se você tem um curso online que custa nessa faixa de preço de R$500 até R$2.000, é uma boa você testar esse tipo de estratégia, tá? Funciona muito parecido o restante com o funil de vendas. Então, o cara vê o anúncio, leva para uma página de vendas. Essa página de vendas pode ser uma VSL, né? Ou seja, só um vídeo ali. Pode ser só texto, ou pode ser uma combinação dos dois. Normalmente uma combinação dos dois, pelo menos é o que eu uso aqui, tá? Funciona bem. E aí o cara clica para comprar no WhatsApp. No WhatsApp é que o time envia ali o link do checkout para a pessoa poder comprar, tá bom? Bom, um outro processo comercial que também funciona muito, e talvez esse aqui seja uma das estratégias, um dos processos comerciais mais poderosos que tem, de tudo que eu vou falar aqui, que é o que a gente chama de inside sales, né? Ou processo de vendas consultivo, que é quando eu estou vendendo um ticket mais elevado, então aí tickets acima de R$3.000, né? Até o infinito e além, então produtos de R$6.000, R$10.000, R$30.000, R$50.000, R$100.000, você pode vender nesse formato aqui. No digital, como que isso se parece? Como é que isso funciona na prática? Então você vai ter um anúncio rodando também, ou você pode usar todas aquelas formas de prospecção que a gente falou, né, de indicação, você pegar os seus contatos quentes, os seus contatos mornos, prospecção fria, anúncios pagos ou conteúdo, e você vai direcionar esses leads para uma página também de pré-vendas, então uma página que tem ali as informações do produto, assim como eu falei quando eu estava aqui falando sobre pré-vendas com atendimento. Só que a diferença é que normalmente aqui eu não coloco o preço do produto. Quando a gente está falando de um produto de um ticket mais elevado, e muitas das vezes esse ticket também é personalizado para cada cliente, porque eventualmente vai ter uma proposta diferente. A gente está falando de produtos ou serviços que têm uma entrega um pouco mais complexa. Você não vai colocar preço na página de vendas. Você vai colocar ali uma explicação de quase tudo sobre o produto, principalmente as partes que mais interessam para o cliente, que mais chama a atenção dele. E você vai colocar à disposição um formulário ou um botão para a pessoa falar com o seu time de vendas, né? Como falar com um consultor, falar com um especialista, falar com um executivo, né? E você vai ver como é que você vai posicionar a tua equipe de vendas. Então, um processo normal, você colocar um formulário, você coloca ali, você pede nome, e-mail, telefone e outras informações de qualificação. Então, por exemplo, a gente vende pós-graduação aqui. Então, na pós-graduação é importante eu saber a graduação dessa pessoa, né? Eventualmente você vende para médicos, então é interessante você ter ali o CRM do médico, para você ter certeza que quem está chegando ali é médico, né? E por aí vai. Então, dependendo, vendo para empresas, então eventualmente é interessante saber o número de colaboradores, saber o faturamento, para saber se esse cliente se encaixa ali no teu produto, né? É o processo de qualificação que você já começa ali da página, tá? Ou simplesmente você pode ter um botão que a pessoa entra no WhatsApp e você faz esse processo de qualificação todo pelo WhatsApp, né? A equipe de pré-vendedores vai fazer essas perguntas para o lead e depois vai levar para um vendedor de fato, né? Um closer, como a gente chama, que é o cara que fecha a venda, tá? Isso aqui funciona muito bem, tá? Um processo de vendas consultivo, você vai trazer esse cara para uma reunião, na reunião você vai fazer o processo de vendas, não vou falar sobre esse processo de vendas aqui, porque isso aí seria assunto de um outro vídeo,
que inclusive posso trazer aqui mais para frente, mas funciona muito bem. Quem já entende de vendas consultivas, pode ir para cá. Se você está trazendo o seu produto do offline, pode ir nessa estratégia aqui que ela é muito campeã, tá bom? Um outro processo comercial que funciona muito bem também no marketing digital é o processo de recuperação. Inclusive, nosso processo comercial aqui, ele começou com um processo de recuperação de vendas, né? Então, a gente contratou ali alguns vendedores que eram freelancers, a gente fazia as campanhas de marketing, né? Então, fazia uma porrada de leads. Então, faço um evento, tem 20 mil leads ali. Normalmente, a gente não vai, obviamente, não vai converter essas 20 mil leads, vai converter uma fração mínima disso, né? Mas fica muito lead pelo caminho ali, leads que eram potenciais que poderiam ter comprado, acabou não comprando porque ou não viu a oferta, não entendeu direito, ou ficou com alguma objeção pendente. Então você coloca um time de vendas para ir falar com essas pessoas que você trouxe para essa campanha de marketing, tá? E a campanha de marketing, inclusive, é o nosso próximo tópico. Então a gente falei aqui de dois processos de vendas até agora: o funil de vendas e o processo comercial, que eu dividi em 3, né? Que é a página de pré-vendas com atendimento, o inside sales, né? /venda consultiva, ou as recuperações. Terceiro processo de vendas que provavelmente você já até se deparou, né? Normalmente é só isso aqui que existe no marketing digital, né? Só isso aqui que a gente vê. São as campanhas de marketing, né? Então, ou é funil de vendas, ou são as campanhas de marketing. O que é a campanha de marketing? Aqui vai entrar os lançamentos, né? Aqui vai entrar eventos que você faz, webinários que você faz, né? Aqui vai entrar aquelas campanhas promocionais que você dá um super desconto, uma estratégia de Black Friday, esse tipo de estratégia de marketing digital, tá? Que são as campanhas. Então, normalmente o teu negócio está pensando em montar uma empresa, você não pensaria só nisso aqui, né? Isso aqui são as campanhas de marketing que toda empresa faz ao longo do ano. Então, você pega lojas americanas, né? Negócio lá, varejo, tem lá a loja que está aberta todos os dias. As pessoas podem ir lá e podem comprar, né? Só que a Americanas, eventualmente, ela faz as promoções. Então, tem a Páscoa, a Americanas vai ter uma campanha de marketing da Páscoa, né? Se vai ter a Semana do Consumidor, a Americanas vai fazer uma Semana do Consumidor, vai fazer uma oferta diferente ali. Vai ter a Black Friday, vai ter uma super oferta ali, uma super campanha de Black Friday. Então, no digital, a gente pensa igualzinho, tá? O correto é você pensar dessa forma. Então, eu tenho o meu processo de vendas funcionando todos os dias, seja o funil de vendas, seja o processo comercial, seja os dois, eles estão vendendo o tempo todo, mas eu coloco também as campanhas de marketing, né? Então, o que são as campanhas de marketing? Vou dividir em 3 aqui também. Então, primeiro é lançamentos, né? Então, a primeira vez que você vai... E aqui, lançamentos, eu não estou falando de lançamento de infoprodutos, que você relança, enfim. Estou falando de lançamento no sentido prático mesmo, quando eu estou lançando um produto pela primeira vez na vida. Você está começando do zero agora o seu negócio, ou você já tem um negócio, mas você está lançando um produto, você pode fazer uma campanha de marketing, você deve fazer uma campanha de marketing para lançar esse produto, né? Eu não simplesmente coloco o produto lá à disposição e começo a vender. Eu faço uma antecipação, eu faço uma condição especial para as primeiras pessoas que vão comprar, né? Para eu já começar forte isso daqui. Então, você vai lançar pela primeira vez, toda vez que você vai lançar produtos, você pode lançar vários produtos ao longo do ano, você pode estar fazendo campanhas de lançamento nesse sentido literal da palavra, tá? A outra coisa que você pode fazer são os eventos periódicos, então, que muita gente chama isso de lançamento. Então, e a gente faz muito isso aqui, né, esses eventos periódicos. Então, eu faço eventos de tempos em tempos. Então, por exemplo, a Lirane, que é uma cliente aqui, a gente faz eventos periódicos que acontecem normalmente a cada 45 dias ou a cada 2 meses. Então eu faço lá workshop de laser terapia. É um evento, as pessoas vão se cadastrar para participar desse evento. Nesse evento vai ter aulas gratuitas ali, a gente vai falar sobre esse assunto que é a laser terapia, né? É destinado a profissionais da saúde que têm interesse em laser terapia. E no final, a gente vai falar do nosso produto, que é uma formação em laser terapia, né? E a gente faz esse evento recorrentemente. A gente está sempre fazendo, a gente está sempre atraindo novas pessoas para participarem desse evento, e toda vez que a gente faz, a gente tem um pico de vendas, porque é um evento que envolve muitas pessoas, né? São milhares de pessoas participando ao mesmo tempo. Então não é um processo 1 a 1, tá? Então você pode fazer isso aqui na sua empresa também, funciona muito bem para infoproduto, né? Seja ele gravado, seja ele ao vivo, funciona para venda de eventos também, mas isso aqui é muito mais comum para infoproduto, de tickets ali na casa dos R$1.000 até R$3.000, tende a funcionar bem, tá? Tickets muito elevados tendem a não funcionar muito bem no lançamento, a conversão vai ficar mais difícil, as pessoas precisam de conversar com uma pessoa, precisa ter um ser humano ali em contato com ela para ter essa segurança de passar o cartão. E tickets muito baixos, normalmente fica difícil dessa conta fechar, né? Esses eventos aqui, esses eventos periódicos, eles envolvem um investimento muito considerável, especialmente em tráfego pago, né? Então, se você vende um produto muito pequeno, por mais que a sua conversão seja alta, você vai acabar perdendo muita gente ali no meio do caminho. Não é um evento que é o melhor em eficiência, assim. Ele é muito eficaz, ele traz resultado, ele vende, mas você acaba perdendo. Até por isso que a gente usa um time de recuperação, porque é como se você pegasse de balde e vai derramar muito ao longo do caminho. Então, se você trabalha com um produto muito barato, fica difícil essa conta fechar. Então, normalmente aqui você precisa de produtos com ticket mediano, tá? De R$1.000 a R$3.000 também não pode ser muito caro. Outro tipo de campanha que toda empresa pode fazer são as promoções, né? E aqui, independente se é um produto de alto ticket, se é um produto de low ticket, se é um produto físico, se é um produto digital, se é um evento, você sempre pode pensar, você deve pensar isso no seu planejamento anual, quais são as promoções que você vai fazer ao longo do ano,
por período, tá? E aí eu dividi em 3 aqui também. O primeiro deles são as sazonalidades. O que são as sazonalidades? Cada mercado, normalmente ele tem ciclos ali de compra. Então, se você está no mercado educacional, normalmente o início do ano é muito forte para vendas, porque as pessoas estão pensando em estudar, né? Estão pensando nas metas do ano. Final de ano já é mais fraco, né? Então, você vai ver no seu mercado aí, dependendo do seu produto, o Dia das Mães é um evento muito forte, é uma época ali muito quente. Então você tem que aproveitar, você tem que fazer uma campanha do Dia das Mães mais caprichada. Tá? Então você tem que olhar para o seu negócio e já ver quais são as datas do ano que tem uma sazonalidade aqui, que eu tenho que aproveitar, que eu tenho que pensar numa promoção para fazer nesse período. Tá? Outra promoção que você deve pensar são as datas comemorativas e feriados, aqueles que são mais relevantes para o teu mercado. No Brasil, o que não falta é feriado, né? Então você vai olhar para o seu ano, mesmo que não tenha uma sazonalidade especial aí do teu mercado, mas você pode fazer uma campanha do Dia das Mães, né? Quase toda empresa pode fazer uma campanha do Dia das Mães, né? Pode ser uma coisa relevante para você atrelar ali o teu produto, tá? Mas existem outros eventos aí, outros feriados que você pode estar brincando, né? Para fazer datas comemorativas aí do teu produto. E terceiro e último aqui são os eventos promocionais, né? Então, por exemplo, eu comentei aqui sobre a Semana do Consumidor e a Black Friday, né? Que tem empresa que deixa passar batido, especialmente Semana do Consumidor, né? É uma semana ali, é um dia do consumidor, se não me engano, dia 15 de março, né? Eu posso estar errado, mas você vê que as empresas, especialmente o varejo, já faz a Semana do Consumidor. Algumas faz o mês do consumidor. Então você consegue pensar, você vê que elas não fazem isso à toa, faz isso porque funciona muito bem. É uma data que você vai pensar em campanhas mais agressivas de desconto, né? E você levanta um pico de vendas ali logo no começo do ano, né? E claro, a Black Friday, também um período que você pode fazer campanhas bem mais agressivas de desconto, você vai tentar encaixar essa oferta, e você pode fazer a Black Week, né, a semana da Black Friday, você pode fazer o mês de Black Friday, né, Black November ali, que a gente faz aqui também, e funciona muito bem. Então, em vez de você ter somente um dia de venda, você consegue esticar e ter um mês mais forte ali de vendas. Então, você precisa já pensar isso no seu planejamento anual, para você ter essas entradas aí e fazer essas campanhas de marketing, tá? Então, fechando aqui a parte de processo de vendas, falei de 3, né? Então, você tem um funil de vendas, né, vendendo ali todos os dias, na página de venda simples, você ter o processo comercial, que envolve pessoas, envolve vendedores ali trabalhando, e você ter as campanhas de marketing, que você gera esses picos de vendas promocionais por eventos, por sazonalidades aí ao longo do teu negócio. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que aqui eu consegui cobrir aí elementos que são muito fundamentais para você que está querendo começar do zero aqui no mercado digital, seja prestando serviço, ou seja vendendo produtos ou infoprodutos, ou seja para você que tem uma empresa já e você quer trazer a sua operação para o digital, você quer explorar melhor aí esse ambiente digital, então invariavelmente você vai ter que pensar nesses 3 elementos, tá? Produto ou serviço, qual é o seu produto ou serviço, o que ele oferece, que problemas que ele resolve ou que resultado ele entrega para o seu cliente, como que você entrega ele, a geração de leads, todas aquelas formas de gerar leads você pode estar explorando, pode e deve estar explorando, e qual o processo de vendas que você vai usar para desenvolver as suas estratégias aí. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, não se esquece aí de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e você pode também deixar o seu comentário aí me dizendo o que você achou desse vídeo. Beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!